Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Myron. Em colaboração com o professor Fausto, a gente elaborou um material. Este é o sexto módulo, né, que vocês estão estudando Física 1. Nesse capítulo, né, nesse módulo, nesse encontro, a gente vai ver movimento vertical. O movimento vertical diz respeito a todo movimento que sobe e desce na superfície do planeta Terra. Em particular, do planeta Terra, mas a gente pode ter esse movimento vertical na Lua, em outro planeta. É importante considerar que a gente não vai levar em conta o atrito do ar. O ar ele atrapalha tanto o movimento de subida quanto o movimento de descida dos corpos. Então a gente vai desconsiderar o ar, tá? A gente não vai considerar atrito nenhum. A gente vê nessa imagem, né, paraquedistas caindo, soltando uma fumaça para ter um efeito, né, artístico e de visualização mesmo. A gente vê que as pernas e os braços deles ficam para cima. Por quê? É um arraste que o ar faz, né? Naturalmente, se eles estivessem caindo sem a presença do ar, o corpo deles ia permanecer do jeito que eles caíram, né? Se eles não mexessem, não teria esse arraste com o ar, tá? Então vamos lá. Qual é a origem, né, desse movimento no campo gravitacional terrestre? Existe uma lei da natureza, né, desde sempre, que diz que massa atrai massa, tá? Então, na natureza, a massa atrai outra massa. Por quê? Ninguém sabe ainda. Pode ser que venha a se descobrir, mas massa atrai massa. E quanto maior for a massa de um desses corpos, né, maior vai ser a atração entre elas. Por isso que a Terra, tão grande quanto é, tem uma massa muito grande. As outras massas que estão na superfície são muito atraídas por ela. Por isso, quando a gente tenta pular, né, a gente dá um pulinho e já volta, né? Não consegue saltar muito alto porque existe uma força muito grande. Como eu disse anteriormente, né, essa força é conhecida como força gravitacional e essa força é responsável por uma aceleração que na superfície da Terra é quase sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Varia de uma latitude para outra, de uma longitude para outra, mas é mais basicamente esse valor. Para as nossas contas, a gente vai usar basicamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E como não existe efeito do ar, a gente vai desconsiderar. Se a gente subir num prédio e lançar uma pena e lançar um martelo, que é bem pesado, né? Os dois vão chegar no chão mesmo instante, porque o vento não é mais um fator que atrapalha o movimento. Tá certo? Então, massa atrai massa, né? Essa atração é uma força conhecida como força gravitacional, e essa força é responsável por uma aceleração dos corpos. Por isso, quando você joga um objeto de uma altura muito grande, quanto mais o tempo passa e esse objeto vai caindo, maior é a velocidade dele. Por quê? O objeto está acelerado. Ele está acelerado por causa da força gravitacional. E vocês podem lembrar, deixa eu 10 metros por segundo ao quadrado significa que 10 metros por segundo é a mesma coisa. Essa aceleração diz o seguinte: a cada segundo que passa, a velocidade do objeto que está caindo aumenta 10 metros por segundo. Ou seja, se você soltou o objeto lá de cima, né, ele vai cair. Soltou ele do repouso, a velocidade inicial era 0. Passou 1 segundo, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Passou 2 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Por isso que objetos que caem se espatifam no chão, certo? Primeiro, a gente vai considerar o seguinte. Imagina que a gente tem, antes de tudo em física, a gente tem que considerar referencial. A gente tem que estabelecer para onde as coisas são positivas e para onde as coisas são negativas. Na maior parte das vezes, as nossas convenções falam o seguinte: tudo que está para cima é o quê? Hein? Tudo que está para cima é positivo, tá? Então a gente vai falar que o nosso eixo do espaço, né, é positivo para cima, tá? Então tudo aquilo que estiver apontando para cima é positivo, tudo que estiver para baixo é negativo. A gente vai lá em cima
uma altura S0, certo? E vai jogar um objeto, vai deixar um objeto cair, tá? No instante T0. Então, a gente só imagina que você sobe numa escada, num prédio, numa sacada, né? Essa sacada tem uma certa altura S0. Tem uma certa altura S0. E aí você segura esse objeto lá em cima e solta. E começa a marcar o tempo. É claro que a velocidade desse objeto vai aumentar. E a velocidade dele vai ser a máxima possível quando chegar aqui na altura 0. Vamos supor que seja o chão, né? Seja o chão. Esse tipo de movimento em que o objeto é abandonado numa certa altura é conhecido como queda livre. Mas note, nem sempre essa velocidade aqui, ó, vai ser 0. Pode ser que você suba lá na sacada, suba no prédio para fazer seu experimento e jogar um objeto lá embaixo. Você já joga o objeto com certa velocidade. Joga ele com força para baixo, certo? Então, essa velocidade inicial dele nem vai ser 0, já vai começar com a velocidade. E aí, quando ele chegar lá embaixo, a velocidade vai ser mais alta ainda. Por quê? A gravidade, a aceleração da gravidade acelerou, né, esse objeto e fez a velocidade dele aumentar. Aí a pergunta, existe aceleração, certo? Não é uma pergunta, né? Eu estou afirmando. Existe aceleração nesse corpo e ela vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Quais são as equações do movimento? Ora, são as equações do movimento uniformemente variado. A única diferença é que agora a aceleração é a aceleração gravitacional. Não muda nada. Eu pergunto para você, quais eram as equações do movimento uniformemente variado? A gente tinha a equação da velocidade, né? Velocidade, lembra que ela é em função do tempo, né? É igual ao que? Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tinha a equação da posição, que a posição no instante final, t, ou em qualquer instante t, é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais meio de a t ao quadrado. E a gente juntava essas duas equações e podia escrever a equação de Torricelli, que não depende do tempo. Velocidade ao quadrado é igual a quê? Velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ΔS. Essas são as três equações. Ah, professor, o que que muda? O que que muda é que a aceleração agora, essa nossa aceleração, ela é dada pela aceleração gravitacional. Não mudou nada. Agora, antes de a gente pegar essa aceleração e substituir nessas equações, para ver como são as equações desse tipo de movimento, a gente tem que olhar para o nosso referencial e ver o que ele fala. Primeiro, tá? A aceleração gravitacional é sempre para cima ou sempre para baixo? Ela é sempre para baixo. Mas olha só, nesse referencial nosso, a gente falou que tudo que está para cima é positivo. Aqui, tudo que está para cima é positivo. Então, nesse caso nosso aqui, a aceleração da gravidade vai ser o quê? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, quando a gente for preencher nessas equações, a gente vai ter o quê? Né? Vai ter vou pegar a mesma cor aqui. Vai ser velocidade é igual a quê? V0 menos dt, que a aceleração é negativa. S vai ser igual a quê? S0 mais V0t menos 1 meio t ao quadrado. E que velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado menos 2g ΔS. Ah, professor, não, peraí, de onde vem esse menos? Ó, aqui era mais 1 meio de aceleração, certo? Agora essa nossa aceleração é menos 10. Menos de 10, né? Então, no lugar da aceleração, eu vou colocar menos 10. Só que eu chamei de g, tá? A gravidade vai ser negativa. Então, no lugar de A, a gente coloca
menos 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que G é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Mudou alguma coisa, professor? Não, não mudou nada. O que mudou é que nesse referencial, agora a gente tem uma aceleração que vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado e que nesse caso nosso, como o referencial é para cima, ela é negativa. Então, nas equações do movimento uniformemente variado, a gente vai sempre colocar a gravidade negativa. Bem, essa é a queda livre, tá? O objeto foi deixado cair ou foi jogado já de cima. Então, o destino dele é queda, simplesmente. E lembra, essa velocidade inicial nem sempre vai ser zero. Por isso que eu deixei aqui, ó. Eu deixei a velocidade inicial aqui, porque se ela for zero, beleza, você substitui zero nela. Mas se ela não for zero, você deixa ela aqui, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, é um caso um pouco mais completo, digamos assim. Em vez de você subir, deixar o objeto cair ou jogar o objeto lá de cima, né, de uma altura S, né, você vai fazer o seguinte, você vai jogar o objeto daqui de baixo. Imagina que seja um tiro, uma catapulta, um estilingue, uma pedra que você joga na guerra, um tiro de canhão para cima, um foguete, qualquer coisa que seja lançada para cima com certa velocidade inicial, tem uma altura inicial aqui embaixo, tá? Esse tipo de movimento é conhecido como lançamento vertical, tá? É conhecido como lançamento vertical. Por quê? Alguma coisa é lançada lá de baixo. Agora, qual que é a tendência de uma coisa que você joga lá de baixo? Ela vai fazer assim, professor Myron. Eu vou lançar ela daqui de baixo, né? Ela vai subir, 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 subir. Vai chegar num patamar, vai parar e vai voltar, certo? Lembra do ditado que tudo que sobe desce? Então, por quê? Quando eu lancei ela aqui para cima, tinha uma velocidade positiva aqui para cima. Olha o nosso referencial falando que tudo que está para cima é positivo. Só que não tem uma aceleração que é para baixo, a aceleração da gravidade. Se a aceleração da gravidade é para baixo, ela vai consumir essa velocidade inicial, fazendo o objeto frear, 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 até que quando ele chega aqui em cima, ele para. Ele para e fica parado flutuando igual um satélite? Não, a gente está falando de movimentos na superfície da Terra, tá? Então não é para alturas tão altas, né? E aí ele vai parar, vai começar a voltar, certo? Engraçado que quando ele volta e cai aqui, né? Ele vai estar aqui, ele vai estar com a velocidade final dele, vai ser a mesma velocidade com que ele saiu, né? Porque se ele subiu uma certa altura, ele vai cair aquela altura. Então a velocidade com que ele saiu do chão é a velocidade com que ele volta para o chão, né? Por isso o pessoal fala, bala perdida, né? Dá um tiro para cima. Será que tem o mesmo efeito quando cai? Não tem, porque o ar atrapalha a bala para subir e o ar atrapalha a bala para descer. Embora o efeito ainda é perigosíssimo, né? Tem vários casos, várias notícias. Bala perdida por aí. Tá? Então, ó, lembra sempre disso. O objeto é lançado de uma certa altura inicial, ele vai voltar. Mas para ele voltar, ele tem que parar. Lembra? Nada volta sem parar. Se você está andando numa linha para lá, depois você tem que parar aqui e voltar, e você tem que voltar, não tem como você voltar sem ter que parar aqui. Não tem como. A não ser que você entra num portal, já começa andando do outro lado, mas não tem jeito, certo? Isso não é possível ainda. Então, ó, quais são as equações do movimento? Mesmo esquema, ó. Vou até voltar lá na nossa página anterior, ó. Vão ser o mesmo esquema. Eu vou copiar isso daqui, inclusive, para a gente utilizar. Voltando aqui, calma. Ó, quais são as equações do movimento? Que coisa errada aqui. Vamos escrever ela, né? Pelo menos a gente pratica. Vamos escrever as equações do movimento. A gente tem equação para velocidade
V igual a 0 mais AT. Tem a equação para a posição. S0 mais V0, velocidade inicial, vezes tempo, mais meio da aceleração vezes t ao quadrado. E tem, juntando essas duas equações, a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado. 2 vezes a aceleração vezes o tanto que andou. ΔS. Certo? Aí lembra, a gente falou que nesse caso nosso, tudo que está para cima é positivo. Certo? Então não importa, a nossa gravidade, novamente, vai ser o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir aqui nessa equação? A gente vai ter o quê? V, né? Igual a V0. E a gente tem que colocar a aceleração da gravidade. Menos 10 T. Depois tem S, é igual a S0, de onde saiu, da altura que saiu, né? Com que velocidade saiu. Agora, no lugar de A, eu vou colocar menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, vai ser o quê? Menos, né? Por quê? Essa aceleração é negativa para baixo. 10, né? Ao quadrado. Vezes. E para a equação de Torricelli, a gente vai ter velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado. No lugar de A, eu vou colocar menos 10. Mais 2 vezes menos 10 vai ficar o quê? Menos. Vamos fazer devagar, né? Vai ficar o quê? Mais 2 vezes. Quanto que vale a aceleração? Vou colocar entre parênteses aqui. 10 vezes ΔS. Certo? Essas são as nossas equações do movimento. É lógico que se a gente... né? É lógico que se a gente resolver isso daqui, né? Qual que é a metade de 10? 1 meio vezes 10 é 5. Então vai ficar menos 5. Então se eu colocar, resolver isso daqui, ó, vai ficar o quê? Ó, menos 5t ao quadrado. Tá? Novamente, mais com menos, menos. 2 vezes 10, 20. Então isso aqui tudo, ó, vai virar menos 20. Vou apagar esse negócio aqui. E colocar quanto? Menos 20. Tá. ΔS. Essa é a nossa equação do movimento. Ah, professor, mas espera aí. Isso aqui é para quando o objeto está subindo ou para quando o objeto está descendo? Não importa. Essas equações aqui elas vão descrever o objeto enquanto ele está subindo, enquanto ele está descendo. Vai te dizer quando ele para, quando ele não para, que altura que ele vai até parar, que altura que ele... tanto que tempo que ele anda subindo e descendo, e aí vai. Uma dica aí é você sempre lembrar que o tempo de subida, tempo da subida é igualzinho ao tempo da descida, tá? Uma dica importante aí. É o mesmo caminho, ele está sujeito à mesma aceleração, tá? Esse tipo de força. Então o tempo é sempre... E aí a gente tem que concluir, né? Todos esses exemplos que a gente fez aqui, a gente assumiu que tudo que está para cima é positivo. Vai falar, professor, mas eu quero falar o seguinte, não, eu gosto de ver as diferenças, a diferença dos cálculos aí. Então, eu quero calcular quando o referencial estiver para baixo. Eu vou falar que tudo que é para baixo é positivo. Igual tá aqui, ó, do lado direito. Primeiro, né? Se tudo que está para cima é positivo, né?
Enquanto, aqui ó, a gente vai considerar que tudo que está do lado esquerdo, deixa eu escrever aqui, está subindo. Tudo que está do lado direito está descendo, tá? Descer, descer, descendo. Descendo, descer, é subir. SC com C. Descer. Ele desceu. Acho que é com SC. Descendo. Descer. Descendo. Tá subindo. Tá? Descendo. Tá? E aí, então, ó, o objeto aqui tá indo para cima, certo? Então a velocidade dele aqui, imagina, ó, olha esse referencial. Vamos com calma aqui, ó. Do lado esquerdo aqui nosso, a gente assumiu que tudo que está para cima é positivo. A velocidade, se o objeto aqui está subindo, a velocidade dele é o quê? É positiva, é maior que zero. Se o objeto está descendo aqui, se o objeto está descendo, a velocidade dele é o quê? É negativa, porque está descendo. Mas independente se ele está subindo ou está descendo, a gravidade é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Por quê? A gente está falando que tudo que está para cima é positivo. Não importa, a gravidade, em qualquer situação, ela aponta para baixo. E se ela aponta para baixo, ela é contra o que a gente convencionou, certo? Então a gravidade aqui também é negativa, certo? E aí, né? A gente pode falar o que sobre esse movimento aqui? Esse aqui é um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Olha, a velocidade e a aceleração são diferentes, tem sinais diferentes. Então a aceleração vai atrapalhar a velocidade. Esse movimento aqui, então, ó, é retrógrado. E olha isso daqui, a velocidade está para baixo, ainda tem uma aceleração fazendo a velocidade aumentar para baixo. O movimento é o quê? Progressivo, tá? Agora, vamos fazer uma outra convenção. Vamos falar que tudo que está para baixo é positivo. Antes, tudo que estava para cima é positivo. Agora, tudo que está para baixo é positivo. Esse movimento de subida, né? A velocidade está o quê? Está para cima, certo? Não importa, esse negócio aqui, ó, está subindo. O negócio aqui está descendo. Se ele está subindo, a velocidade está para cima. Tudo que tiver para cima, então, aqui, está contra o que a gente determinou. Então, é negativo, certo? Se ele está descendo, e a gente falou que tudo que aponta para baixo está positivo, então, deixa eu só mudar a cor aqui, para a gente manter um padrão, tá? Então, se ele está subindo, está contra o nosso sistema aqui, a velocidade é negativa. Se ele está descendo do outro lado, certo? A velocidade, então, vai ser positiva ou negativa? Positiva, porque a gente falou que tudo que está para baixo é positivo. Certo? E a gravidade? Gravidade sempre para baixo, sempre aponta para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, a gravidade, se ela está apontando para baixo, ela está favorável ao nosso sistema. Então, ela é positiva. Certo? Positiva sempre, porque a gravidade sempre aponta para baixo. Mas olha isso daqui. A velocidade está para baixo e a aceleração, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Esse movimento é progressivo ou é retrógrado? Ele é retrógrado. Ó. Do lado de cá, velocidade e aceleração estão trabalhando em conjunto? Sim, é um movimento progressivo. Beleza? Trajetória orientada para cima, trajetória orientada para baixo. Para baixo e para cima. Beleza? Essa é a nossa aula. Os próximos vídeos são de exercício, tá bom? Um abraço para vocês. Vejam quantas vezes for necessário. Pergunta no fórum de dúvidas, pergunte para monitor, pergunte para o professor. Um abraço.